Olá pessoal, é lá de Holanda aqui, o escritor das celebridades. Aproveitar e recomendar a todos, quem possa ficar em casa, fique em casa, quem puder sair, saia mais com as devidas cautelas e precauções, né, nesse período que a gente está vivendo. Aproveitar aqui para falar um pouco sobre meus livros de esporte, né? Em especial falar sobre as competições continentais, aqui tanto da Europa quanto da América do Sul. Vou dar aqui uma lista de todos os campeões que nós tivemos nesses dois continentes. Tanto do torneio principal, no caso da Europa da Champions League, como no torneio secundário, no caso europeu, a Europa League, antiga Copa da UEFA. Aqui na América do Sul, nós temos a Libertadores e temos um segundo torneio, que é a Copa Sul-Americana, que antigamente era a Supercopa, depois virou Copa Mercosul e mais. Aqui na América do Sul ainda teve um terceiro torneio, que era a Copa Conmebol, né? Depois até virou Copa Merconorte. Enfim, eram várias competições. Eu vou dar aqui uma lista de todos os campeões para a gente passar o tempo aí nessa quarentena, né? Vou começar aqui pela Champions League, né? Vamos começar com todos os campeões, começar pelos europeus. A Champions League ela começou em 1955, mas como a temporada europeia termina no ano seguinte, nós só tivemos o campeão em 1956. Então, as 5 primeiras edições de 56, 57, 58, 59 e 60 foram vencidas justamente pelo Real Madrid. É um feito inédito, inclusive em todas as competições continentais. O Real Madrid ganhou em 5 anos seguidos, já foi pentacampeão logo de cara. O Real Madrid tinha um timaço naquela época, tinha Di Stéfano, o argentino, um dos maiores jogadores argentinos, junto com Messi e Maradona. Tinha o Puskás, que tinha sido vice-campeão pela seleção húngara em 1954. Tinha o Copa, que brilhou na seleção francesa na Copa do Mundo de 58. Então era um grande time, realmente, aquele time do Real Madrid. Ainda tinha o Guento, que era espanhol. Então foram 5 títulos. Em 61 e 62, o campeão foi português, né? O Benfica, de Eusébio, conseguiu um bicampeonato. E acabou que a base daquele time do Benfica iria brilhar na Copa do Mundo de 66 com a seleção portuguesa. Foram os 2 únicos títulos do Benfica de Portugal, 61 e 62. Por coincidência, né, é o maior jejum do torneio europeu, da Champions League, porque é o time que ganhou há mais tempo e não conseguiu ganhar novamente. Depois, em 63, começou o domínio nos anos 60 do futebol italiano. O Milan foi campeão pela primeira vez em 63, em 64 e 65. A Internazionale de Milão ganhou 2 anos seguidos, a rival do Milan, né, e conseguiu o bicampeonato. Quem jogava nesse time da Inter era o Mazzola, que era brasileiro naturalizado italiano, né? Em 1966, o Real Madrid voltou a ganhar. Depois dos 3 títulos italianos, o Real Madrid se tornou hexacampeão, já com boa parte daquela geração aposentada, já em final de carreira. Em 67 veio o único título do Celtic, do clube escocês. Exatamente, é o segundo maior jejum europeu, de time que ganhou e depois não ganhou mais. Em 68, quem foi campeão foi o Manchester United. Foi o primeiro título inglês da Champions League. Ainda se chamava European Cup. E o craque daquela competição foi justamente o craque da Copa de 66, Bobby Charlton. Porque boa parte do time do Manchester United era a seleção inglesa campeã de 66, da Copa do Mundo. Em 69, o campeão foi o Milan. Foi o segundo título do Milan. A base do time do Milan de 69, que tinha como jogador o Riva, era a seleção italiana que seria vice-campeã da Copa de 70. Para você ver como reflete o campeão europeu de clubes com a vida real de seleções. Em 1970 começou o domínio holandês. O Feyenoord da cidade de Roterdã conquistou seu único título europeu. Um dos jogadores que brilharam no time era o atacante Kindval. Depois um tricampeonato do Ajax de Amsterdã. Ganhou em 71, 72 e 73. E sabe quem era o craque do time? Johan Cruyff. Aquele time do Ajax seria a base da Holanda, vice-campeã da Copa de 74. A campeã da Copa de 74 seria a Alemanha, que cederia grande parte dos jogadores para o Bayern de Munique, que ganharia a Champions League de 74, 75 e 76. Franz Beckenbauer, Gerd Müller, era um timaço aquele time do Bayern de Munique, né? Então, o que aconteceu? O Ajax ganhou 3 seguidos, 71 a 73, a Holanda vice-campeã da Copa do Mundo. O Bayern de Munique ganhou 3 seguidos, 74, 75 e 76. E aí a Alemanha era a atual campeã do mundo, né? Depois disso nós tivemos aí o bicampeonato do Liverpool. Começou o domínio inglês. O bicampeonato do Liverpool em 77 e 78 não tinha um grande craque. Eram vários jogadores que faziam bem suas funções.
Então teve esse bicampeonato do Liverpool 77, 78 e depois um bicampeonato do Nottingham Forest. Nottingham Forest foi bicampeão em 79 e 80. Que time é esse, o Nottingham Forest? Pois é um time da cidade de Forest Green, lá na Inglaterra, e hoje ele está na segunda divisão do campeonato inglês. É um dos poucos times dessas competições continentais que está atualmente na segunda divisão. E ele ganhou 79 e 80, o que fez com que a Inglaterra dominasse 4 anos seguidos. O quinto ano inglês foi justamente 81, quando o Liverpool conquistou o tricampeonato. Tanto que o Liverpool pegou o Flamengo no Mundial de Clubes. Em 82 veio o inédito título do Aston Villa, mais um time inglês, 6º ano seguido, só dava Inglaterra na Champions League. E essa equipe do Aston Villa é da cidade de Birmingham, também um título inédito. Hoje o Aston Villa está na primeira divisão do campeonato inglês, né? Em 83 foi quebrada essa série com o título do Hamburgo, único título do Hamburgo da Alemanha. Ganhou em 83 e pronto. Foi até uma grande surpresa porque o Hamburgo não era um time gigante. Em 84 o Liverpool foi bicampeão, foi tetracampeão, perdão, o Liverpool, e realmente fez valer o domínio inglês dos anos 80. Em 85, Michel Platini foi lá e deu o título para a Juventus, o primeiro título para Turim, o primeiro título da Juventus de Turim. Em 86, uma grande surpresa, né? Talvez eu acho que é a maior surpresa aí da Champions League. O Steaua Bucareste da Romênia, que tinha um atacante chamado Lakatos. Depois ele brilharia na Copa de 90. O Steaua foi campeão da Champions de 86. Em 87, o Porto, que cedeu boa parte dos jogadores para a seleção portuguesa na Copa de 86. A seleção de Portugal não ia à Copa há 20 anos, né? O Porto foi campeão em 87 da Champions League, um título que não vinha para Portugal há mais de 25 anos. E em 88, o PSV Eindhoven, da cidade de Eindhoven, na Holanda, foi campeão pela única vez. Curiosamente, o Romário foi para o PSV naquele ano, mas ele não estava no elenco campeão da Champions. O Romário chegou a disputar o Mundial contra o Nacional de Montevideo, mas perdeu na final do Mundial. O Romário chegou justamente quando acabou a Champions League. E foi o único título do PSV Eindhoven. 89 e 90 começou o domínio italiano. 2 títulos do Milan, chegando ao tetracampeonato. O Milan, que tinha Gullit, Van Basten, eram timaços, os holandeses, né, do Milan. E o Milan realmente dominou a década de 90. Né? 89 e 90 esse bicampeonato já chegava a 4 títulos. Em 91 nós tivemos um título inédito. Foi do Estrela Vermelha, equipe que era da Iugoslávia, que atualmente a Iugoslávia se chama Sérvia. Então foi esse título inédito aí do Estrela Vermelha. Em 92, enfim, um gigante europeu conseguiu conquistar o título, né? Era o Barcelona, de Michael Laudrup, Stoichkov, também era um timaço. Também ainda não tinha o Romário. O Romário chegou um ano depois, na temporada 93-94. Mas era fantástico esse time do Barcelona. Foi o primeiro título do Barcelona, né? Em 93, o Olympique de Marselha, da França, conseguiu enfim um único título europeu francês. Nem na Liga Europa, nem na Copa da UEFA, a França tem títulos europeus, né? O único título é esse de 93 do Olympique de Marselha, que por um tempo ficou sob júdice. Houve suspeita de fraude, mas nunca foi comprovada. Tanto que naquele Mundial de 93, o Olympique de Marseille não disputou a final do Mundial contra o São Paulo. Para quem lembra, foi o Milan, né, que pegou o São Paulo em 93. Aí em 94, mas de qualquer forma, aquele título do Olympique de Marseille é o único título francês na Champions League. Então em 94, o Milan de Maldini, né, conquistou aí o pentacampeonato, foi até em cima do Barcelona do Romário, uma final histórica, né, 4-0. Mas o Milan já chegava a 5 títulos, né, ficava um título apenas do Real Madrid. Em 96 veio o bicampeonato da Juventus, que também não tinha ainda o Zidane chegou pouco depois. Em 97, o Borussia Dortmund, que tinha um meia camisa 10, o Hitler, né? Não é tem nada a ver com Hitler, né? Hitler com R. O Borussia Dortmund conquistou seu único título e virou um gigante europeu, né? Em 98, depois de mais de 32 anos, né? O Real Madrid conseguiu conquistar um título europeu. Depois de 32 anos, foi o 7º título do Real Madrid. Em 99, veio o bicampeonato do Manchester United, né? 30 anos depois também, o David Beckham, um timaço aquele time do Manchester United. E em 2000 o Real Madrid, até se brincava na época, o Real Madrid ganha a Champions League a cada 2 anos. Ganhou em 98, ganhou em 2000 e depois seria em 2002 o 9º título do Real Madrid. Geração que tinha Raul, logo depois chegou Beckham, Zidane e companhia. Então, o Real Madrid de 6 títulos, com esses 3 pulava para 9. 2000 Real Madrid, 2001 o tetra do Bayern de Munique, do Oliver Kahn. E 2002 outro do Real Madrid. Aí em 2003
Veio o Hexa, né, o sexto título do Milan, do Dida, né, que fez aquelas defesas de pênalti na final. 2004 foi uma grande surpresa, o Porto de Portugal conquistou o bicampeonato, tinha o Carlos Alberto naquele time, o Deco, né, o Mourinho era o técnico, e foi uma grande até surpresa, né, do Porto, foi o último título português. 2005 veio o pentacampeonato do Liverpool, do Gerrard, né, naquela final que ele estava perdendo por 3-0, ele ganhou nos pênaltis, empatou 3-3. 2006 foi o bicampeonato do Barcelona, com o Ronaldinho, e o Messi ainda jovem, né, começando a carreira, mas o Messi já estava naquele elenco do Barcelona de 2006. 2007 então veio o último título italiano na Champions League, né? O Milan conquistou aí o 7º título. O último título italiano não, o último título do Milan, né? Depois a Inter de Milão ainda ganharia. E esse time do Milan já tinha o Kaká, a grande estrela Kaká. Foi o 7º título, o Milan ficou a 2 títulos do Real Madrid. Então havia aquela competição. 2008, então o Manchester United já com o Cristiano Ronaldo jogando pelo Manchester United, Tevez também, foi tricampeão, foi o último título do Manchester United. 2009, então, veio mais um torneio, né? Em 2008 foi o Manchester United, que inclusive foi campeão naquele ano, né? Do Mundial de Clubes contra a LDU. Em 2009 foi o Tri do Barcelona. O Tri do Barcelona foi muito importante porque o Messi já era a estrela, já não tinha mais o Ronaldinho. Em 2010 foi o último suspiro do futebol italiano, né? Foi quando a Inter de Milão, Zanetti, com muitos brasileiros, Júlio César no gol, conquistou o tricampeonato, um título que não vinha desde 64, né? Então você coloca aí mais de 40 anos, né, do último título. A Internacional de Milão, e foi o último título italiano, inclusive europeu, né? A Itália não ganhou nenhuma outra competição europeia. Em 2011 veio o 4º título do Barcelona, mais uma vez com o Messi arrebentando. Em 2012 veio o único título do Chelsea, era o investimento que o dono do Chelsea, o russo, já estava há muito tempo, né, tentando. E foi o primeiro título da Champions League para Londres, né, capital da Inglaterra. Em 2013 veio o pentacampeonato do Bayern de Munique, foi o último título alemão. Boa parte daqueles jogadores brilhariam, né, na seleção alemã campeã da Copa de 2014. Igualmente aconteceu com a Espanha, né? Os jogadores do Barcelona foram campeões do mundo pela Espanha na Copa de 2010. E da Itália também. O Milan cedeu muitos jogadores para a Itália campeã do mundo em 2006. Depois desse título do Bayern de Munique veio o 10º título do Real Madrid, já com Cristiano Ronaldo, a estrela do Real Madrid, Benzema e companhia. Isso em 2014. Só que aí o Barcelona em 2015 brecou o Real Madrid com o trio MSN, Messi, Neymar e Suárez, e aí o Barcelona chegava a 5 títulos. Só que não foi suficiente, porque depois o Real Madrid disparou. 2016, 2017, 2018, Cristiano Ronaldo conseguiu esse feito e levou o Real Madrid a incríveis 9 títulos, com mais 4, 13 títulos, ou seja, eram 9 que ele tinha, ganhou o 10º em 2014, ganhou mais 3, 13 títulos contra 7 do Milan. Aí em 2019, enfim, o Liverpool parou no Real Madrid, e aí Mohamed Salah foi o grande líder, e o Liverpool foi hexacampeão. Então ficamos com o Real Madrid com 13 conquistas, o Milan com 7 e o Liverpool com 6. São os 3 maiores campeões da Champions League. Em paralelo, né, a partir de 1972, a UEFA criou a Copa da UEFA, que depois seria renomeada e seria chamada de Liga Europa. Para facilitar, vamos chamar de Liga Europa, né? A primeira edição aconteceu em 72 e o primeiro campeão foi o Tottenham. A equipe de Londres, né, conseguiu seu primeiro título internacional. O Tottenham não tem Champions League, mas tem a Europa League. Em 73, quem ganhou foi o Liverpool, que depois ganharia até a Champions League. Em 74, um título holandês. 4 anos depois de ter ganho a Champions League, o Feyenoord ganhou também a Europa League. Em 74, né? Em 1975, um título até surpreendente. O Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, conquistou esse primeiro título para o futebol alemão. Em 76, o Liverpool chegou ao bicampeonato da Copa da UEFA. E em 77, a Juventus de Turim, na Itália, cederia até muitos jogadores para a Copa do Mundo de 78, que a Itália acabou chegando em 4º lugar, fazendo boa campanha. A Juventus ganharia o primeiro título. Em 78, 10 anos antes do seu título da Champions League, o PSV Eindhoven conquistou o título da Copa da UEFA.
Olha como foi uma década importante para o futebol holandês, né? O Feyenoord ganhou Copa da UEFA, o PSV ganhou Copa da UEFA naquela década. E na mesma década o Feyenoord ganhou Champions League e o Ajax ganhou 3 Champions League. Então foi uma década mágica para o futebol holandês. Depois desse título de 78 do PSV, o único, né, da Europa League, na Copa da UEFA, veio o último título do Borussia Mönchengladbach, o bicampeonato em 79. Muitos jogadores daquele time do Borussia jogariam a Copa do Mundo pela Alemanha. A Alemanha chegaria a 3 finais seguidas nas próximas Copas, né? Aí veio o ano de 1980, mais um título alemão, refletia a boa fase do futebol alemão, do Frankfurt, o título mais importante da história do Frankfurt, que foi esse título internacional. Em 81, uma zebra, né? Uma zebra, apesar de ser um time inglês, ser uma escola tradicional, mas ninguém esperava. Ipswich Town, né? Que é uma equipe pequena da Inglaterra, hoje, se eu não me engano, está na segunda divisão da Inglaterra. Se eu estiver errado, talvez esteja na terceira. Mas o Ipswich Town conseguiu esse título inédito, Ipswich Town, né? Em 82 veio um título também até surpreendente. O IFK Gotemburgo, da cidade de Gotemburgo, na Suécia, conquistou o título. Na época, jogadores suecos jogavam, né, a maioria no time do IFK. Em 83, o mesmo aconteceu com a Bélgica. O Anderlecht, da cidade de Bruxelas, conquistou o seu único título. Foi o único título de clubes internacional para o futebol belga. O Bruges chegou à final, mas campeão mesmo só o Anderlecht em 83. Depois, boa parte daquele time, a Bélgica faria uma grande Copa do Mundo em 86, chegaria em quarto lugar, seriam chamados de Diabos Vermelhos, né? Em 84, nós tivemos aí, 12 anos depois, o Tottenham conquistando o bicampeonato. Foi o último título europeu do Tottenham. Ele chegou na final da Champions em 2019, mas foi o último título europeu. Fomos então para o ano de 85, né? E quem brilhou foi o Real Madrid. Esse gigante europeu que tem várias Champions League, na época já tinha 6 Champions League, ganhou 85 e 86. Na Espanha, o único grande, talvez, que não tenha título da Copa da UEFA, seja o Barcelona, né? Talvez na Espanha o Barcelona, na Inglaterra o Arsenal não tem títulos europeus, né? Na França o PSG, pela tradição local. Na Itália o Milan não ganhou Copa da UEFA, porque muitas vezes disputava, né, a Champions League. Talvez esses aí são os gigantes que ainda não conquistaram a Liga Europa. Então o Real Madrid ganhou 85 e 86. Em 87 quem ganhou foi justamente o IFK Gotemburgo, foi o bicampeonato da equipe da Suécia. Em 88 veio o único título do Bayer Leverkusen, né? Inclusive o Bayer Leverkusen não tem campeonato alemão, é o único título dele, de expressão. Em 89, um título muito marcante da Copa da UEFA, para muitos valeu até mais do que a Champions League, que foi o Napoli, né? Que o Maradona estava no auge. Ele vinha da Copa de 86, chegaria à final também na Copa de 90, campeão italiano, então o Napoli acabou ganhando a Copa da UEFA em 89. E aí começou o domínio do futebol italiano, foi uma década mágica, né? Porque a Juventus chegou ao bicampeonato em 90 e a Internazionale de Milão ganhou em 91. Só quem parou esses times foi o Ajax, foi o último título do Ajax na Liga Europa, foi o único título, aliás, do Ajax na Liga Europa, ganhou em 92. Era a base do time que ganharia a Champions de 95. Em 93, o futebol italiano continuou ganhando. A Juventus chegava já ao tricampeonato, já se tornava a maior campeã da Copa da UEFA. E a Inter de Milão, em 94, conquistou o bicampeonato. Em 95 veio o Parma, que era patrocinado pela Parmalat, e conquistou o primeiro título dele. E em 96, uma brecadazinha no futebol italiano, 2 anos em que o futebol alemão se destacou. Era o atual campeão da Eurocopa, a Alemanha, então o Bayern de Munique conquistou em 96 e o Schalke 04, o Schalke é da cidade de Gelsenkirchen, conquistou em 97, a equipe do Schalke, o título. E aí em 98, a Internazionale de Milão, que tinha o Ronaldo, um fenômeno, o nosso Ronaldo, conquistou o tricampeonato, se igualou a Juventus como maior campeã. E em 99, o último título italiano da Liga Europa foi do Parma, o bicampeonato do Parma em 99. Veio então 2000, quem jogava lá era o Tafarel, né? O Galatasaray da Turquia foi campeão, foi o único título turco, né? De expressão. Acabou que depois a Turquia chegaria em terceiro lugar na Copa do Mundo, né? Aí veio o ano de 2001, o Liverpool chegou ao tricampeonato, se igualou então a Juventus e Inter de Milão. E em 2002 quem ganhou foi o Feyenoord. O Feyenoord chegou então ao bicampeonato. O Feyenoord que tinha o Kuyt, que depois jogaria pela seleção da Holanda, Copa do Mundo. Um bom time o Feyenoord naquela época.
Em 2003, quem foi campeão foi o Porto, foi o primeiro título português, um ano antes dele ganhar a Champions League. Em 2004, depois desse título do Porto, veio o título então do Valência da Espanha. Foi o título mais importante do Valência. O Valência vivia grande fase, tinha sido campeão espanhol. Em 2005, quem conquistou foi o CSKA Moscou. Foi uma época em que o futebol russo começou a investir e estava dando resultado. As equipes russas estavam ganhando, estavam chegando bem nos torneios europeus. O CSKA é uma equipe super tradicional de lá. Em 2006 e 2007, foram 2 anos em que o Sevilha da Espanha acabou conquistando o título. Muitos brasileiros e argentinos jogando lá. Em 2008, o Zenit da Rússia, né? Depois o Hulk foi jogar lá. O Zenit de São Petersburgo conquistou o segundo título para o futebol russo. Também foi um período que o Rússia e a Ucrânia estavam investindo muito. Tanto que o Shakhtar Donetsk ganhou a Liga Europa de 2009 da Ucrânia. Foi o único título ucraniano. A partir de 2010 foi uma década dominada pelos espanhóis, tanto na Champions League, com o Real Madrid e Barcelona ganhando quase todas as Champions, quanto na Liga Europa. Em 2010 o Atlético de Madrid do Simeone ganhou sua primeira Liga Europa. Em 2012 o Atlético de Madrid também ganharia, seria bicampeão em 2012, a equipe do Atlético de Madrid. Em 2011 quem ganhou foi o Porto, foi bicampeão, foi o último título português. Depois do bicampeonato do Atlético de Madrid em 2012, em 2013 quem ganhou foi o Chelsea. Ele ganhou a Champions de 2012 e ganhou a Europa League de 2013. Depois desse título do Chelsea em 2013, veio 3 Ligas da Europa que dominou foi o Sevilha, né? O Sevilha ganhou o terceiro título em 2014, igualando aí aos outros times que tinham 3 títulos. E aí ganhou o quarto em 2015 e o quinto em 2016. Aí o Sevilha chegava a 5 títulos. É até hoje o maior campeão da Liga Europa. Em 2017 o Manchester United brecou isso aí, conquistou um título da Liga Europa, que nunca tinha conquistado. Isso em 2017. Em 2018 o Simeone ressurgiu, né, com o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi tricampeão. E no último ano, 2019, tivemos uma final londrina, né, o Clássico de Londres, Chelsea-Arsenal. Foi a grande chance do Arsenal conquistar um título internacional, mas acabou que o Chelsea conquistou o bicampeonato. 2020 não tem campeão ainda, né, devido ao coronavírus. No próximo vídeo a gente vai ver Libertadores, Supercopa, Sul-Americana e Copa Conmebol, como foi na América do Sul.